34:1 diz assim: Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade, até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naphtali, Efraim e Manassés do oeste, o território de Judá, até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Versículo 5. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Bem? Quero falar sobre a aliança com Deus. O texto traz esse momento difícil, humanamente falando, da vida de Moisés. Está aí o grande Moisés, o maior líder que o povo de Deus já conheceu. E esse homem escolhido por Deus, que foi lá no Egito e libertou o povo de Deus e atravessou o deserto para ir ao Egito, e atravessou o deserto de volta do Egito, a caminho da terra de Canaã. 40 anos, serpentes, escassez de alimentos, clima desfavorável, inimigos, ou seja, tudo ao contrário. Mas ele traz aquele povo aqui porque Deus era com ele. Ele traz aquele povo debaixo de promessa, debaixo de milagres, debaixo de sinais de Deus. E agora ele chega, e quando ele chega ali nas proximidades do rio Jordão, ali nas terras de Moabe, tinha um monte lá chamado Monte Nebo, um monte de 817 metros de altura, onde ele subia numa ponta chamada Monte Pisga. E dali ele tinha uma visão assim ampla de toda a terra de Israel. Ele conseguia ver ali a tribo de Judá, ele conseguia ver mais ao norte Naphtali, Efraim, a terra de Gileade, e lá no fundo, lá ele conseguia ver a pontinha do mar Mediterrâneo. E Deus fala assim para ele: Moisés, olha aí, olha bem aí, eu sou Deus que fez a promessa. Essa promessa aí eu fiz lá atrás para Abraão, passei por Jacó, a Isaque, e mantive a promessa. Eu estou honrando o que eu prometi. Eu vou pôr o meu povo aí. Meu povo chegou aqui, ó. Falei que eu ia fazer. Eu falei que eu ia trazer uma terra que manava leite e mel. Está aí, é essa terra aí, Moisés. Olhe bem com os teus olhos. Está vendo, Moisés? Estou vendo, Senhor. Então olhe bem, porque você não vai entrar. Meu Deus do céu. Ou seja, ele subiu o monte Nebo e nunca mais desceu. Você vai morrer, Moisés, você vai ficar aqui é o fim da tua vida. E Moisés nunca mais foi visto. Deus vai cumprir a promessa, vai colocar aquele povo lá, mas o ministério de Moisés para aqui. Então aqui Deus me deu uma palavra. Talvez assim para nós em primeira mão, quando fala, pô, que dó, que pena, nossa, poxa vida, ele fez tudo, veio até aqui, agora na hora da bênção, na hora de tomar posse, na hora do filé, não vai entrar, não vai entrar. Porque todo mundo tem uma carreira para cumprir. Todo mundo tem planos na vida. Mas todo mundo tem um plano espiritual que vem de Deus. A Bíblia chama isso de o tempo dos nossos dias, ou a extensão da nossa existência. Para Moisés chegou, acabou. Até aqui Deus precisou de um líder. Até aqui Deus precisou de um legislador, de um homem com um cajado na mão, de um homem que tinha muita intimidade com Deus, mas daqui para lá Deus precisava de um militar.
Deus precisava de um capitão aqui chamado Josué, que não tinha um cajado na mão, mas tinha uma espada na mão. Porque agora era hora de conquistar. E para conquistar agora ele precisava de uma pessoa que derramava sangue, que tirasse os inimigos da terra que Deus tinha prometido ao povo dele. Então aqui, só entende isso aqui, gente, quem entende da aliança. Só entende isso aqui quem entende que Deus, quando Ele nos chama, independente do que nós vivemos dia a dia, existe uma aliança. Existe uma aliança eterna. Existe algo muito maior do que os nossos olhos veem. A nossa alma, ela tem medo da morte. É algo desconhecido, é obscuro. A nossa alma, ela não quer desprender do nosso corpo. Mas cada uma dessas quase 400 pessoas que estão aqui hoje, um dia vão ter que deparar-se com a morte. Um dia cada um de nós vai subir um monte Nebo. Um dia cada um de nós vai subir e Deus vai falar: ô João, chega, viu bem? Pois o teu tempo acabou. E é engraçado que esse momento sempre vai surgir um pensamento assim: poxa, mas eu ainda tinha algo para fazer. Pô, mas agora que eu ia fazer aquilo que Deus mandou. Não, mas agora eu ia fazer um novo curso agora. Poxa, mas eu tinha mais um plano na vida. Ou seja, essa hora ninguém sabe. E nunca nós vamos estar preparados para esse momento. Mas eu quero te dizer uma coisa: a morte é uma realidade, e a vida uma oportunidade de você entender que a tua vida tem que ser vivida conforme a aliança que Deus propõe para a humanidade. Porque o dia da nossa morte, a qualquer momento, não tem sexo, não tem data, não tem lugar, não tem nada. Mas um dia cada um de nós vai subir esse monte e nós vamos deparar com essa frase: para você, acabou. Nós não estamos preparados para isso, ninguém está preparado para isso. Mas esse Deus que nós servimos nunca nos escondeu isso. Deus falou de morte. Se nós pegarmos a Bíblia NTLH, que é a tradução que nós usamos, a palavra morrer tem 451 vezes na Bíblia. Ou seja, é quase 100 vezes mais do que os dias do ano. Ou seja, todo dia Deus está falando: a morte é uma realidade. Desperta, porque a morte é uma realidade. Jesus explicou sobre a morte. Jesus falou até o que ia acontecer depois da morte. Quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, ele está falando o que vai acontecer depois da morte. Ele está falando: tem um tipo de gente aqui que é bom, representado na vida de Lázaro, um tipo de gente bom, de alguém que abre o coração, de alguém que acredita em Deus de alguma forma, de alguém que busca Deus, de alguém que dá a vida a Deus. Aí ele mostra depois da morte que vai acontecer. Esse tipo de gente vai estar num lugar de tranquilidade, vai estar num lugar chamado paraíso, pé do altar, presença de Deus, mas vai estar num lugar. E o outro tipo de pessoas que é representado pelo rico, ele não foi para aquele lugar ruim porque ele era rico, e sim porque ele não teve tempo para Deus. E Jesus deixou isso muito bem explicado. Olha, não tinha tempo, a agenda está muito cheia, eu tenho reunião aqui agora, ou vamos na igreja, não, hoje não dá, vamos na célula, não dá, vamos no culto, não dá. Tem que trabalhar, tem que sustentar as desculpas são sempre as mesmas. E aí essa pessoa também subiu um monte Nebo. Ou seja, a morte chegou. E aí Jesus mostra o que está na vida dessa pessoa após a morte. Aí ela está num lugar que não tem paz. E aí ela está gritando lá: eu não acreditei nisso, deixa eu voltar. Deixa eu avisar os meus parentes para eles irem lá no culto da ADAC domingo, porque a gente está lá tão perto. O líder de célula convida, a gente não quer ir. Vamos fazer tudo na vida, a gente está deixando as coisas, deixa eu avisar. Ele fala: não tem mais jeito. Eles têm os pastores, os líderes, os supervisores, os profetas que estão falando de mim. Eles têm a palavra de Deus.
Se isso não for suficiente para eles, nada vai mudar a vida deles. Então Jesus está mostrando, Deus está falando que a morte é uma realidade, a morte não é o fim, mas ela é o início de uma nova etapa, que só existe dois lugares, um lugar muito ruim e um lugar de paz, e um lugar onde se viverá eternamente com Deus. Jesus mostrou isso também na crucificação. Ele estava entre duas pessoas, dois ladrões, e ali, nas duas pessoas, está representando quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Um começa a dizer: ô Jesus, você não é o Filho de Deus? Tira a gente daqui, faz alguma coisa, nos ajuda aqui. E o outro fala assim: ei, pai, por que você está falando assim com ele? Esse homem não merece estar aqui, esse homem não fez nada, ele é o Filho de Deus, nós merecemos estar aqui. Ele fala assim: ô Jesus, estou lendo aí a plaquinha em cima da tua cabeça, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei do reino, quando entrares lá no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que Jesus está falando aqui? Ele está falando para um ladrão. Ele não está falando assim: mas você só fez bobagem até hoje, tá bom, vou te dar uma chance, você vai nascer de novo, vai ser bonzinho agora. Jesus não fala isso. Então ele está matando as religiões aqui. Ele está matando as religiões que pregam a reencarnação. Porque para qualquer um aqui, vamos dar uma chance para uma pessoa que usou a vida para roubar, para matar, e agora está sendo sentenciado pelo Império Romano. Então vamos dar uma chance para ele. Então você vai voltar em outro corpo, uma outra era, e vai ser bonzinho. Jesus fala assim: você se arrependeu? Você está confiando em mim? Então eu estou te salvando. Hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Então peraí, gente. Então morreu não acaba tudo? Deus nunca falou isso. Então morreu não vai tudo acabar em pizza? Quem tomou uma decisão segura na vida, inclinado para Deus, vai ter uma continuidade. Mas quem virou as costas para Deus e viveu os seus 60, 70, 80, ou seja lá quantos anos Deus vai dar a cada um, e não teve tempo para Deus, o lugar que espera é muito ruim, gente. Eu acho que todos os pastores tinham que pregar uma palavra dessa. Nós queremos viver o melhor, nós queremos bênção, nós queremos vestir bem, nós queremos ter carro bom, nós queremos dinheiro, nós queremos viver melhor. Só que de vez em quando a gente precisa ouvir uma palavra dessa. Que o mais importante da nossa aliança com Deus é o que vai vir depois, quando o nosso coração parar de bater. Pois ele já disse há muito tempo: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, você abrir a maior empresa, você ser vitorioso, o melhor empregado, está na ponta dos alvos alcançados, mas se você perder a sua salvação, nada adianta. Quantos aqui tem uma aliança com Deus? Se não tiver, vou te dar a oportunidade para que você a tenha ali. E eu queria falar algumas cláusulas desta aliança, né? Das quais eu dei uma pincelada na mais importante. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de um contrato, de um testemunho, de um testamento. Deus, ele fala isso na palavra dele. Então Deus, quando nós aceitamos a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, porque ninguém aqui, em lugar nenhum do mundo, pode se achegar a Deus diretamente, ou de uma outra forma, ou por uma estátua, ou pela nossa própria habilidade. Nenhum coração bom se chegará a Deus, porque o coração do homem é um coração falido, a alma do homem é quebrada, o espírito do homem é mortificado pelo pecado original. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aceitando que Ele venceu, Ele apagou os nossos pecados, Ele venceu os nossos erros, Ele corrigiu o que o nosso antepassado Adão fez lá atrás, e Ele nos está dando a condição, aquilo que a Bíblia chama de novo e vivo caminho, de nos achegar a Deus e viver uma vida para Deus até o último dia da nossa vida. Então, quando nós aceitamos a Jesus, existem regras. E Deus, Ele apagou
parte dele da aliança, ele mostra na Bíblia, na palavra. Jamais eu conseguiria dizer todas as cláusulas, porque são milhares. Mas eu vou tentar dizer algumas aqui. Uma das coisas que Deus ele põe para nós, como servos de Deus, como pessoas salvas, como novas criaturas, como povo de Deus, é que Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então o que Ele está querendo dizer aqui? Vocês precisam ser santos. E na nossa cultura aqui no Brasil, quando fala santo, eu já vi crente salvo falar assim: eu não sou santo não, eu não sou santo. Eu falei: então você não vai para o céu, pô. Porque na nossa cultura aqui, ser santo, a gente faz uma semelhança com imagem de escultura, não é? Por causa da força do catolicismo no nosso país. Então quando nós falamos de santo, falamos: eu não sou santo não, ou então eu não sou santo porque eu sou bonzinho, não, eu não sou santo porque eu não sou uma imagem de escultura. Mas a palavra santo quer dizer separado. Então quando Deus está falando assim: sede santo porque eu sou santo, Ele está falando assim: sede separado do pecado, porque eu não tenho vínculo com o pecado. Então daqui para frente, para você se dar muito melhor como servo, filho ou filha de Deus, as pessoas do mundo não vão entender isso, elas vão ficar até bravas, mas falam assim: eu sou santo mesmo, porque eu sou separado do pecado. Eu sou santo mesmo, porque eu aceitei Jesus Cristo. Eu sou santo mesmo, porque eu sou lavado e remido no sangue carmesim. Eu sou santo mesmo, porque o meu nome está no livro da vida. Eu sou santo mesmo, porque o pecado não me domina mais. Eu sou santo mesmo, porque o meu Pai, que é Deus, é santo, e eu, como filho dele, sou santo. Yeah! Então ser santo, numa forma mais prática para nós, é buscar um caminho de santidade, gente. É fugir do pecado. Nós temos que fugir do pecado todo dia. Olha que linda essa menina batizando, esse menino batizando. Quem me dera com 18 anos batizar? Que 18 anos? O que a gente estava pensando, pastor Gilmar? Que 18 anos? Eu falei: agora que eu saí de casa, é agora que eu vou voar para dentro do poço de pecado. O caminho santo está aqui, eu quero o caminho aqui da coisa ruim. Então é um milagre de Deus a gente estar aqui. Mas para você que está tendo oportunidade, aproveita, porque hoje está tão fácil, gente. Tudo aqui é um caminho de santificação. Ler a palavra de Deus vai santificar você por dentro. O jejum é uma arma de santificação. A oração é uma arma de santificação. Estou falando para você de coisas básicas, que se você não fizer isso, você não vai poder caminhar com Deus. Que se você não ler a Bíblia, não jejuar, não orar, não praticar a adoração, buscar uma intimidade com Deus, você não vai poder ter vida com Deus. Nós vamos para um negócio agora daqui um mês chamado Encontro com Deus. É um show, espiritualmente falando. Então se tem alguém aqui ainda em dúvida, sacrifica hoje lá. Eu garanto para você que você vai voltar diferente. Porque um lugar que você sai santo é um lugar chamado Encontro com Deus, que você encontra Ele mesmo. Se você está em dúvida, conversa com o Ronaldo. Conversa com o Ronaldo, que é um crente chato lá atrás, um crente desviado, uma pessoa que teve problema com a justiça. Eu falo do testemunho que nós precisamos evidenciar isso aqui. O que Deus está sendo feito é uma pessoa que veio, a mulher veio sozinha aqui, nós oramos por ele. Pastor, meu marido está preso, mas eu vou esperar ele aqui, eu vou me resguardar para ele, me ajuda a orar. De repente sai essa figura, Ronaldo, que todo mundo ama lá, aqui, e veio assim uma situação difícil. Isso desviava e voltava, e desviava e voltava. Mas quando ele foi em um encontro para ele, sabe como foi? Que a mulher já não aguentava mais. E nem a gente aguentava mais também. O cara chato, só criticava. Ficava na porta da igreja lá. Eu posso falar porque ele está curado hoje, né? Tá uma benção, Ronaldo. E aí a Roberta não aguentava mais. Sabe o que ela fez? Foi lá e falou assim: que dia que é esse encontro? Pelo amor de Deus, ó, eu estou pagando aqui. Se meu marido vai no encontro, é a última chance que eu dou para ele. Aí ela falou assim: você vai no... que foi no encontro? Nada. Ela falou assim: eu já paguei. Mas por que você pagou? Eu já paguei. Porque eu te amo. Mas na mente dela ela falou assim: você precisa ir, seu sem vergonha, você precisa ir, que eu não aguento mais.
E pagou. E eu paguei com o dinheiro que era para pagar a água ainda. Aí ele foi de raiva, para não perder o dinheiro. Cadê o Ronaldo? Não é verdade, Ronaldo? E como deu trabalho no encontro? Você foi no dele, Gilmar? O cara chato no encontro, rapaz. Eu falei, Deus, quando é que o senhor vai pegar aquele careca lá? Eu não estou aguentando, atrapalhando os instrutores, sabe? Deus trabalha de uma forma tão linda no encontro, que às vezes não faz na hora que a gente quer, né? Eu falei, não é possível, cara, o encontro com Deus não é tão cheio de jejum, a presença de Deus não é tão fechada, uma casa, 3 dias, só falando de Deus, não tem celular, não tem televisão, não tem filminho, não tem piadinha, só a presença de Deus. Que hora? E vai o Ronaldo, de repente, esse cara está crente de repente. Não tem explicação, mas o encontro com Deus foi fator determinante para a vida dele. Conversa com ele, porque é um cara que precisava de um tranco, é um cara que precisava de algo para entrar num caminho de santificação. Hoje o Ronaldo é teta mole demais, um coração lindo, algo que era dele, mas o diabo falava que ele era diferente. O diabo falava, não, você é traficante, mas Deus estava tentando falar para ele, não, você é um grande líder de cela, você é o responsável pela manutenção da igreja, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa do bem, é uma pessoa que segue o caminho de santificação. Então, assim, conversa com o Kleber ali, ó, o arquiteto da EDAC, uma pessoa que foi mudada lá no encontro, não era crente nada também, né? Frequentava a igreja, e eu falo isso porque eu peguei um amor nesse rapaz no encontro, né? Eu fiquei sabendo que ele ia na igreja, mas não ia para o céu do jeito que ele vivia, não, e começou a vir para a igreja, vem, mas no encontro, olha, a gente via, né, Renan, a cara dele, o olhar dele e da mulher dele, toda hora que eu passo perto do Kleber, eu tenho que vontade de beijar ele, é um amor de Deus. Eu tenho um amor por ele, porque ele é santo, que nem eu sou santo, que nem você é santo, que nem nosso Pai é santo, e esse amor flui de graça. Lá no encontro com Deus, esse rapaz veio outra pessoa, ele ficou uns 15 dias mandando mensagem, pastor, eu te amo, pastor, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, estou te amando. A mulher dele até com ciúme, já que tanto te amo, para lá e para cá. Por quê? Porque virou uma chave na vida dele. Agora ele é santo. Agora o diabo que enganava não pode mais entrar. Então quando Deus está falando, sede santo, é uma cláusula da aliança dele. Busca um caminho de santidade. Faz alguma coisa diferente. Existe um caminho melhor do que nós trilhamos diariamente. Um caminho de santidade. Um caminho que vê o pecado ali e fala, eu vou fugir de você, eu não posso te enfrentar ainda. Então eu vou buscar esse caminho de santidade aqui, ó. Um caminho que abre mão do prazer carnal muitas vezes, para obter uma santificação que vem do alto para a nossa vida, que nos faz viver uma vida que agrada a Deus, que nos faz viver uma vida que pode tocar outras vidas, que nos faz viver uma vida que agrada ao nosso Deus e nosso Salvador. Não faz, cara. Se eu falo para você, segue um caminho de santificação, mas não te dou meios, é difícil para você. Então não pede, não é caro, é justo. É isso. Você vai para um lugar maravilhoso, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A palavra de Deus diz lá em Marcos 1:35, está aí na tua Bíblia, que Jesus ele estava na casa de Pedro, e eles tinham ficado no dia anterior até altas horas da noite curando pessoas, libertando pessoas de espíritos imundos, ou seja, dando uma comida espiritual, transformando. Esse cara até altas horas da noite. Aí o povo foi embora. Talvez aí eles foram tomar banho, foram comer, ceiar alguma coisa, aí eles foram dormir. Aí o versículo 35 diz assim: no outro dia, bem de madrugada, Jesus se levantou sozinho e subiu o monte para buscar a presença de Deus, para orar. Ou seja, eles ficaram até altas horas da noite aqui trabalhando, fazendo célula, cantando, ajudando, pregando, cuidando de pessoas. E ele ficou lá, vamos dormir, não tem mais nada para fazer, vamos dormir.
Se é no dia atual, Jesus tinha colocado o celularzinho dele para despertar. Bom, amanhã nós vamos começar a ter um culto ali na Galileia, 8 horas da manhã. Então vou colocar o meu para despertar às 5 horas. E a Bíblia diz assim, que eles ficaram procurando Jesus. E a hora que eles encontraram Jesus, ele já estava descendo do monte. Então isso comunica para nós o quê? Você quer viver uma vida diferente? Faz algo diferente. Ele estava cansado como os outros. Na hora que o celularzinho dele, ou o espírito dele despertou, vamos acordar. A carne provavelmente disse assim, não, essa chuvinha, vamos ficar na cama mais um pouco. Hoje, vou ficar hoje mais um pouquinho, não vou oração, hoje não, está chovendo, caindo barreira. Chovendo. Aí quando faz muito sol também, está muito quente, eu trabalhei essa manhã, eu preciso ir à praia. Mas Jesus dá um modelo para nós de um caminho de santificação. Aí ele levanta assim, ó, não vou nem acordar o Zaqueuzinho, porque é pequenininho, e dorme até tarde, está babando, o outro lá está babando. Vou orar, sozinho. E aí quando ele volta, ele limpa leprosos. Quando ele volta, ele ressuscita mortos. Quando ele volta, ele é líder de verdade, as pessoas querem estar perto dele, sabe por quê? Porque ele estava buscando um caminho de santificação. Então nunca aponte a vida de ninguém se você não está pronto e disposto a fazer o que essa pessoa faz para viver o que ela está vivendo. O caminho de santificação é estendido a cada um de nós. Quem faz a diferença somos nós mesmos. Nós precisamos viver, porque o nosso Deus é santo. E nós temos que ser. Por exemplo, ouvir pregação para mim enche o meu coração. Se eu pegar um violão para cantar, eu acho que eu posso até levitar um pouco. Porque eu fico tão cheio de Deus. Isso é minha força. Eu conversava hoje com a minha esposa. O que te deixa assim, subindo nas paredes com Deus? Assim, ela falou o que ela faz. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de ser psicólogo espiritual para os outros, porque Deus mostra tudo para mim. E eu falo assim, eu preciso estar sozinho no lugar. Eu preciso pegar um violão e começar a adorar. Gente, isso me enche de santificação. Você precisa descobrir. Que hoje que nós vivemos o Brasil é o país que mais vive de informações desnecessárias aqui da América Latina. Se você ficar aqui, você vai ficar muito desfocado. E mais cedo ou mais tarde você vai deparar com Deus, Ele vai falar assim, sobe o Monte Nebo, o tempo para você acabou. E aí você vai falar, não, então eu vou fazer o que o Senhor mandou. Agora não dá mais. Agora eu já levantei um Josué. O tempo do teu ministério já acabou. Eu te esperei 10 anos. Você já passou em 15 igrejas em Caraguá, em 30 em São Paulo, em 12 em São José dos Campos. Eu estou te esperando há muito tempo. O Monte Nebo chegou. Busca um caminho de santificação e acha na tua vida aquilo que te enche. Porque cada um tem uma personalidade, um caráter diferente. Mas alguma coisa você pode ter certeza, que te liga com Deus poderosamente. Um é oração, o outro é culto, outro é palavra. Mas alguma coisa vai te encher, porque Deus não erra. Se Ele está dizendo ser santo, Ele está dizendo, dá para qualquer um aí, é só querer. Mas se você tirar de um lugar, talvez de uma internet, de uma TV, ou sei lá, o que consome o teu tempo, e começar a dar um tempo maior para Deus, e começar a falar com Deus, e começar a entender que a qualquer momento a morte vai bater, e aí não vai dar tempo de resolver algumas coisas. Eu tenho certeza que você vai viver muito mais fortalecido na presença de Deus. A outra cláusula que Deus traz é, eu vou ser teu pai. É a cláusula da paternidade. Cara, nós temos pai biológico, né, mãe, mas ter um pai espiritual é um privilégio muito bom, gostoso, que vale mais que tudo. E a maior referência da paternidade para Deus, de Deus, é Israel. É você olhar e conhecer um pouquinho da história e ver lá aquele país de 22 mil quilômetros quadrados, só um tiquinho naquele lugar, do tamanho do estado de Sergipe aqui no Brasil, que faz fronteira ali com a Síria, que tem 185 mil quilômetros quadrados.
E pega Irã, que é um vizinho inimigo, que tem mais de 1 milhão e pouco de quilômetros quadrados. Quer dizer, ó, um tiquinho. Um povo que foi derrotado, que foi subjugado, um povo que passou na mão de um monte de gente, mas um povo que está lá até hoje. Sabe por quê? Porque ninguém pode derrotar aquilo que é filho de Deus. Se Deus é pai, Ele guarda. Se Deus é pai, Ele poupa. Se Deus é pai, Ele tem promessa. Se Deus é pai, Ele vai levar até o último dia de vida. Deus é teu pai, seja filho de Deus. Oh, glória! É assim, Jesus falou assim, ó: aqueles que não querem, não merecem ser filhos dele. Muita gente não vai tê-lo como pai porque não quer. Porque é um privilégio para nós. Agora, ter vergonha de falar que é crente, ter vergonha de chamar Deus de pai, de Abba, que quer dizer papai. Ele está tão disposto a colocar um anjo para guardar a tua vida. Ele está tão disposto a fazer você viver os melhores dias da tua vida. E eu estou provocando os crentes aqui que 2022 é o melhor ano da igreja. É um ano de avanço, é um ano de conquista. Não é um ano de cair, irmão. Não é um ano de morrer. É um ano de vida, é um ano de cura. É um ano de oportunidades. É um ano do avanço da igreja. É um ano pós-pandemia. É um ano de colheita. É um ano de vitória. Oh, glória! Que privilégio! Que privilégio! Eu, na minha adolescência, frequentava centro de macumba. Eu queria tocar aquele negócio lá. Deus nunca deixou eu tocar. Porque Deus falava, não, lá em 2022 eu vou dar música para ele. Ele vai tocar só para mim. Eu sabia. Porque eu queria que o diabo fosse meu pai. Eu vi a família envolvida com aquele negócio de espiritismo. E Deus falando, meu filho, eu tenho que tirar você daí. Eu vou mandar você lá para Caraguá, vai, sozinho lá. A hora que você quebrar a cara, você vai dar uma atenção para mim. Eu vou mudar a tua história. E hoje eu tenho o privilégio de chamar o nosso Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Israel, de Pai. É Ele que me guarda. Ele que te guarda. Ele que te ama. Israel está ali de forma sobrenatural, porque o arcanjo Miguel é quem guarda Israel. E o arcanjo Miguel, ele comanda milhares de anjos. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que nas guerras houveram situações assim que até a visão de inimigo foi aberta. Falou, não podemos passar daqui, porque o Deus vivo, o Deus único é que guarda o povo de Israel. Porque é filho. Então, uma cláusula que nós temos que levar em consideração é que Deus está pronto para tratar você como filho, para te dar o melhor, para fazer você viver o melhor com as coisas que vêm da mão dele, não daquilo que o inimigo quer dar. Então, aproveita a oportunidade. Outra coisa, outra cláusula da aliança com Deus é a cura. Deus promete cura para nós. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Traduzido, o Senhor que cura. Esse nome ele deu quando esse povo saiu do Egito. Porque lá no Egito tinha peste. Porque lá no Egito tinha milhares de doenças que matavam o povo, que matava criança recém-nascida, que matava jovem, que matava velho. E quando eles saem de lá, não tinha jeito, não tinha ambulância, não tinha medicamento. Aí Deus falou assim, Moisés, fala para o povo ficar tranquilo. Eu sou Jeová Rafa, o Deus que sara. E nenhuma das pestes do Egito vai pegar nesse povo. Eles vão chegar lá em Canaã, curadinho, vão passar por lugar que não tem água, vão passar por lugar que não tem comida, mas nenhuma doença vai tocar nesse povo, porque eu sou o Deus que guarda, eu sou o Deus que protege, eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Então aí você tem que deixar a tua fé ser o fator propulsante da tua vida. Então é importante conhecer isso aqui. Ter Deus como Jeová Rafa não significa que Ele vai curar tudo também não, irmão. Significa que você vai ter saúde suficiente para fazer o que Deus determinou para você fazer. Importante entender isso aqui, porque senão a gente... Ai, eu estou com dorzinha aqui na última unha aqui, Senhor, você pode cuidar da minha unha assim e tal? Não é isso.
Eu tive essa ignorância também. Quando eu cheguei na igreja, eu vim do futebol, sem menisco, os ligamentos do joelho tudo rompido. E aí o que eu queria? Então todo mundo que falava assim, agora que eu vou orar para a cura aqui, eu já ia lá, irmão, ora aqui para mim, ora aqui, eu preciso melhorar. Então eu fazia força, jogava óleo, ele pulava, batia. Deus nunca curou. Quando tinha campanha no monte, eu falava assim, mano, vou lá, eu ficava 15 dias orando, Senhor, cura meu joelho agora, Senhor, cura meu joelho. Nunca curou. Hoje eu sei por quê. Porque se tivesse curado, eu tinha voltado a jogar bola de novo. E hoje eu fico assim, eu subo o morro, assim, né? Ai, Roberto, hoje está difícil. Mas sigo a Deus num caminho de santidade. Em nada isso me faz falta, porque eu sei que foi bom eu carregar esse espinho aqui na minha carne, porque eu ia fazer bobagem lá atrás. Então essa doença aí Deus não cura, porque talvez você não esteja ainda no ponto de recebê-la, mas Ele sim é Jeová Rafá, e se for importante para Ele, dentro do chamado que Ele tem na tua vida, Ele vai te curar, e pode te curar até hoje. Mas entenda que Ele tem poder sobre toda enfermidade, peste e doença que assola a humanidade. Ele é Deus que conhece todas as coisas. Importante saber isso. Que às vezes tem que carregar algumas coisas. E também tive muitos testemunhos de cura, como a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja. Que eu saí de um acidente da quinta para a sexta, fiquei de cama na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda-feira eu fui na igreja, arrastando a perna, com dor. E lá eu participei de um culto de circo de oração, só tinha eu de homem na mão, eu precisava fazer uma aliança com Deus. Nem sabia o que estava fazendo, mas eu precisava de Deus. Falei, eu vou entrar nessa primeira porta aqui, eu vou entregar minha vida para Jesus. Alguém me falou que eu tinha que aceitar Jesus. Eu fui lá, aceitei Jesus, e alguém fez uma oração, e eu fui curado imediatamente. Quando Deus fala, eu sou Jeová Rafá, Ele está dizendo, tem enfermidades espirituais que você nem sabe que eu já te curei e você nem percebeu. A Bíblia mostra diversas pessoas. Uma andava curvado, outra carregava um tumor, outra carregava isso e aquilo. E a Bíblia fala que Jesus expulsou um demônio daquilo dali. Então entenda isso, aceita Ele como Deus que te cura. E se você tem caminhado com Ele e tem carregado alguma enfermidade, a gente espera ter um tempo para isso. E não deixe que isso também te entristeça. Se for preciso carregar essa enfermidade, que assim seja, é tudo para a glória de Deus. Mas receba, porque eu percebo um Deus assim pronto para fazer milagres. Eu percebo um Deus pronto para ser honrado e glorificado. Talvez se você receber essa cura, você nem permaneça na presença de Deus. Talvez se você receber esse presente, você nem dará a Ele a honra e a glória merecida por algo tão bom. Eu cheguei na igreja, tinha uma dor aqui da quinta-feira, era espiritual. Toda quinta-feira, 5 horas da tarde, eu me curvava, ficava por 1 hora gemendo de dor. E não tinha médico que descobria. E nem remédio que curava aquilo. Mas foi eu acertar minha vida com Deus, aquela dor nunca mais me incomodou. Era uma enfermidade espiritual. Mas é uma cláusula. Não deixa de orar. Não deixa de abençoar. Não deixa de confiar. Porque isso está dentro da aliança com Deus. Nós temos um Deus que cura, um Deus que abençoou todo mundo aqui, ó. E nós passamos pela pandemia. Quantos perderam parentes aqui? Quantos perderam conhecidos aqui? Mas se você está aqui, você pode glorificar o nome dEle, porque Ele não deixou você embora. Ele não deixou ainda você subir um monte Nebo. Ainda tem muito que conquistar em nome desse Deus. Eu já até tomei remédio de tarja preta. Não me vá fazer isso, eu não ia falar isso aí, mas tem gente que entende diferente. Eu estava na igreja já há uns 5 anos, e um dia me deu uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte que eu não consegui dormir. Nunca tive dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça. Mas me deu uma pontada tão grande, sim, que não parava, ficou, e eu tive que ir ao médico. E o médico não conseguiu descobrir o que era. Fiz tomografia, quando sai todos quadradinho assim, tudo, o médico não sabia o que era. Agora, vou te dar um remédio para parar essa dor. E deu um remédio para mim, tarja preta, 2.
Eu tomei um dia aquilo. Eu não aguentei, eu não estava aguentando trabalhar, já estava com consulta marcada, com neuro, com medo, né? Porque a medicina, ela assusta a gente no primeiro contato. Acho que nós vamos ter que abrir, nós vamos ter que ver o que é. E eu fui no culto aquela noite. E alguém falou justamente isso que eu estou falando para você. Olha, um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que sara. Aquilo entrou no meu coração. Eu falei, eu não preciso de mais pregação. Eu só vou esperar para receber a oração final e eu vou tomar posse da minha cura nessa noite. E lá no final, quando chamou, eu fui no cantinho lá, nem precisei aparecer. Eu falei, eu recebo isso aqui. Mas saí do meu lugar, como uma mulher hemorrágica. Eu não fiquei só ao pé de Jesus. Eu ouvi que ele falou, não, eu vou tocar na vida dele. Eu vou ter uma atitude de fé. E fui lá na frente e falei, eu recebo aqui agora, em nome de Jesus. Estava com dor de cabeça ainda. Saí do culto com dor de cabeça. Quando chegou lá em casa, eu peguei aquele remédio tarja preta. Lá, assim, você não pode mais com a minha vida. Eu sirvo Jeová Rafá. Joguei no lixo o remédio, R$200 cada um. Eu joguei fora aquilo lá. Sabe o que aconteceu? A dor foi embora para o lixo junto. Nunca mais senti dor nenhuma na minha vida. Agora, não vai chegar na tua casa se você toma remédio e fazer isso. Se você não tiver uma certeza que Deus falou com você. Se você não tiver certeza que Deus está tratando com você e que nesse exato momento dessa ministração, o Espírito Santo está falando com você. Aí vai da fé de cada um. Deus não precisa provar nada, você tem que receber isso. E se você sentir que é de Deus e a tua fé alcançar esse milagre, receba, joga fora. Eu tenho certeza que você vai ser curado, porque Ele é poderoso para fazer o que está escrito na palavra dEle. Porque se tem um lugar que Deus quer curar, é no próprio corpo dEle. A igreja é o corpo de Cristo. Ele não quer um corpo doente. Ele quer um corpo saudável. Mas muitas vezes a pessoa está tanto tempo na igreja e já não consegue mais ver coisas. Ela prefere viver uma vida arrastando uma enfermidade que Deus poderia curá-la imediatamente. Amém? Uma outra cláusula da aliança com Deus é o propósito de viver uma união. Lá atrás, no Velho Testamento, Deus fala assim, ó, todos os israelitas, Ele está dizendo assim, todos os crentes deverão estar presentes para adorar o Senhor no lugar que Ele tiver escolhido. Ali na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Então lá no Velho Testamento, Deus já reúne o povo em igreja, em corpo. Isso Deus falou com Moisés aqui em Deuteronômio mesmo. Olha, reúne o povo no lugar, para que todo o povo possa adorar o nome do Senhor, num lugar que Deus escolheu. E lá você faz um culto, leia a Bíblia, leia a palavra, ensina o povo. Todo o tempo foi isso. E hoje nós temos aquele povo chamado desigrejado. Não, eu não preciso de ir na igreja. Eu sei a Bíblia, eu conheço. Eu sou a igreja. Sim, você é a igreja. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós somos uma igreja que se reúne. Um é o pé, outro é a mão, outro é a cabeça, outro é o olho, outro é a orelha. Mas nós temos que estar ligados uns aos outros. A mão não vai sobreviver fora do corpo. O olho pode enxergar muito, mas fora do corpo ele morre. O ouvido pode ser muito bom para ouvir, para captar até o que não precisa, mas se ele estiver fora do corpo, ele está morto. Então, não seja louco de sair fora e depois mandar vídeo que nem a Mirella. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Ela vai tomar ceia junto com nós hoje, em nome de Jesus. Então, joga fora isso. No Novo, eu estou dando um versículo para você no Velho Testamento. No Novo está cheio, só fala de igreja, de reunião, de corpo, de família, de reino, de rebanho de ovelhas. Ou seja, todo mundo reunido. Lá em Deuteronômio ainda Deus diz assim, ó, não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem, quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Deus já falou lá no Velho Testamento, eu já dei a Bíblia, eu já dei a Torá, eu já dei os meus mandamentos, eu já fiz uma aliança e já coloquei as minhas cláusulas. Porque tem gente que fala assim, mas a Bíblia é escrita por homem. Mas é escrita por homem mesmo. Se Deus for falar com você direto, você morre. Você quer o quê? Falar com Deus direto? Eu quero também, mas é só lá depois que subir o Monte Nebo.
é através da palavra. Ele diz aqui, ó, os meus mandamentos, os meus ensinamentos, ou seja, a minha carta, a palavra que mostra e que revela quem eu sou, não estão no céu, mas estão nos meus mandamentos, já chegou até você. Para que você me conheça, não estão longe de você, está perto de você, no teu coração, e pode ser expressado pela tua própria boca. Aproveita, gente. Nós estamos vivendo o período mais fácil de ser igreja na humanidade. Está muito gostoso ser crente hoje. Está muito maravilhoso ser crente hoje. As pessoas ficam falando as coisas que não sabem. Tudo o que regulamenta alguma coisa, uma lei que rege, que põe um regulamento, ela está escrita num lugar. Ninguém pode fazer nada senão por força de lei. Um policial, para ele multar alguém, ele não pode simplesmente falar assim, você está usando cinto. Não, tem que estar escrito em algum lugar. E está escrito no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, nas suas resoluções e em outras normas que regem. Assinado pelo presidente, assinado pelo superintendente do DR. Tem alguma autoridade que assinou aquilo e que deu força de lei para que alguém fiscalize. Assim é a nossa vida, nós vivemos socialmente baseado na Constituição, no Código do Consumidor. Alguém roubou alguma coisa, por que aquela pessoa foi presa? Porque ela roubou? Não, porque o Código de Processo Penal, no artigo 157, está dizendo assim, ó, subtrair, roubar, tomar posse de coisa alheia, a sua definição lá é grande, tem que ser preso. Ou seja, tudo que nós vivemos na vida é por força de lei e está escrito em algum lugar. E quem escreveu tudo isso? O homem. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, as pessoas falam, mas isso aqui é escrito por homem. Ué, por que não pode? Se tudo que nos rege como cidadãos, como ser humano, foi escrito por homem. E por que Deus não podia escolher alguém, dar a inspiração pelo próprio Espírito Santo dele e escrever, se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Se você não levantar a tua mão, você não vai ser curado. Se você não clamar pedindo socorro, você não vai obter a ajuda dele. Se você morrer de qualquer jeito, você não vai para o céu. Está escrito e Deus usou homens para escrever isso. É só obedecer. E quem assina é ele. As pessoas têm o hábito de dizer isso. A Bíblia foi escrita, mas claro que foi. Você quer que Deus desce para escrever? Você quer que Deus fale com você? Ele vai falar. Mas você vai ter que acertar a situação aqui para ouvir o que ele tem que falar, porque depois não vai ter jeito de corrigir mais. Ou seja, é pela fé. Creia na palavra de Deus, isso aí dá vida para você. Creia na palavra de Deus. Os mandamentos estão perto para que nós possamos ler e acreditar. É só pensar um pouco, uma Bíblia, 66 livros, cada um deles é um livro diferente, que junta tudo e fala tudo a mesma coisa. 40 escritores que escreveram a Bíblia num período de 1500 anos, um lá aqui, o outro lá longe, não se conheceram, e fala da mesma coisa. Você quer falar, foi escrito por sim, foi escrito por homem, mas o autor é Deus. Creia na palavra de Deus, fortaleça num caminho de santificação. E a última cláusula é a mais importante. É essa aqui, ó. A aliança, gente. A aliança que Deus faz com o homem, ela vai ser cumprida, custe o que custar. Moisés, quando ele sobe aqui no Monte Nebo, antes ele fala com Josué. Ele fala assim, Josué, eu vou subir ali, porque Deus falou comigo, e eu não vou descer desse monte. E a partir de agora você vai ser o líder de Israel. E aí Josué ficou, sério? Sim, por isso você estava andando comigo. Você era meu LT. Eu só estava te treinando, você vai assumir a célula israelita agora. E eu vou subir, Deus falou que acabou para mim. Meu tempo chegou ao fim. E Josué falou assim, mas eu não posso ainda. E Moisés falou para ele, Josué, fica tranquilo, assim como ele foi comigo, ele será contigo. O que Moisés estava falando para ele é assim, Josué, eu nem Deus estamos preocupados se você tem condição ou não. Você tem que entender uma coisa,
faz parte da aliança com Deus. Ele vai pôr esse povo no deserto. Ele está só te dando o privilégio de conduzir esse povo como líder. E é isso que você tem que entender. Ser um líder de célula, ser um pastor, ser um supervisor. Deus nunca precisou da nossa habilidade, mas somente da nossa disponibilidade, porque Ele vai fazer. O ide é para todo cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-vos a ser meus discípulos. Isso vai acontecer, faz parte da aliança. Se você não quiser fazer, Ele vai fazer, porque a aliança Ele vai cumprir. Simples assim. E a cláusula mais importante da aliança é que Ele promete nos dar a vida eterna. Mais importante do que o teu casamento, do que o meu. Mais importante do que as coisas materiais que nós ganhamos e conquistamos aqui. Porque tudo que os seus olhos podem ver nessa terra vai acabar. Tudo que o teu coração desejar aqui nesse plano terreno vai acabar. Mas o mundo espiritual é tão real quanto esse mundo físico que nós estamos vendo aqui. Eu queria tanto que você entendesse isso aqui agora. Isso aqui é muito maior do que religião. A religião até atrapalha essa hora. No nome de Jesus, que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais. E você entenda quão importante é você se acertar com Deus hoje. Porque a qualquer momento nós vamos subir esse morro. E de lá nós não desceremos com vida. Não tem tempo para isso. É um plano que está na mão de Deus. Cada um tem uma extensão de dias. E a hora que Ele aperta o botão lá em cima, você correr não dá. Se você ficar fechado em casa, a casa cai, alguma coisa acontece. E o que vai ser determinante é se o teu nome está no livro da vida. Jesus, ele fala assim em Marcos 10:32, estamos indo para Jerusalém, aonde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e eles o matarão. Jesus nunca escondeu isso. Ele estava subindo e entrando em Jerusalém, subindo o Monte Sião, igual Moisés subiu o Monte Nebo. E ele fala assim, vou chegar lá, eles vão estender as palmeiras, eu vou fazer uma entrada triunfal em Jerusalém. Só que eu vou entrar lá, eu vou morrer. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Que o crente fiel e verdadeiro, ele não tem medo da morte, porque para ele, a morte é uma questão resolvida na cruz do Calvário. Tiver que morrer, nós vamos morrer. Porque a vida eterna vem depois desse momento. Em nome de Jesus, abra a tua mente e pense como um filho de Deus. Como eu quero que você viva o melhor casamento, a melhor vida profissional, a melhor vida ministerial e espiritual familiar. Mas, por favor, a cláusula mais importante da vida da igreja do cristão é o entendimento. Que depois que o coração parar de bater e o cérebro não funcionar mais, nós vamos estar com o nosso Deus para sempre. Isso nós estamos vivendo hoje. Deus quer usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Por favor, não viva para o pecado. Por favor, não morra no pecado. Vamos morrer. Mas quando nós morremos, é difícil porque a nossa alma não entende morrer feliz. Mas Deus não esconde isso de ninguém. Ele falou para o servo deles. É o teu último trabalho. Muito obrigado, Moisés, pelo que você fez. Não adianta você vir dizer para mim que você quer entrar. Na verdade, Monte Pisga. Pisga significa safar-se ou desapegar-se de algo. Olha que interessante. Na verdade, quando Moisés viu, é lógico que ele sentiu, poxa, eu também queria ver como é lá. Mas lá em Canaã, aonde Deus prometeu o povo, foi um lugar de morte. Foi um lugar onde o povo se afastou de Deus. Foi um lugar de choro. Foi um lugar de cativeiro. Foi um lugar sofrido. Porque em qualquer lugar do mundo não pode se comparar à promessa do céu que Jesus prometeu
para nós. Não fica, não deixa a tua descendência, não deixa teus filhos, não deixa a tua própria história morrer, sem que antes você tenha certeza de que o teu nome está no livro da vida, de que se a vida quiser ser colocada um final, um ponto final hoje na nossa história, nós estaremos num lugar muito melhor, porque o nosso Deus, a maior garantia que Ele nos dá é que existe um outro lugar, que a vida não vai acabar, é só uma passagem para a eternidade, e que lá Ele preparou coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o coração do homem, a mente do homem nunca pôde imaginar. São as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Vamos ficar em pé, eu vou orar por você.